Enquanto a fobia social é também, né, uma fobia que é um medo irracional, mas que é ligado por um medo excessivo de se sentir sujeito a uma humilhação, a um embaraço em vários contextos sociais. Como, por exemplo, quando uma pessoa vai falar em público, como uma pessoa entra no toalete e vai urinar próximo de outras pessoas, um toalete público, né? Ou se não, precisa falar e se expor abertamente para um parceiro romântico, de amor, né? A chamada inibição. A fobia social está direcionada ao medo de se expor. Essa que é a base desse medo da fobia social, um medo grande. Interessante que dentro da epidemiologia da fobia social, específica social, nós podemos observar que a fobia específica, assim como a fobia social, se apresenta em maior quantidade no sexo feminino. Quer dizer, as mulheres são mais portadoras desse tipo de quadro clínico, o que coincide com as primeiras descrições dos tempos ainda de Freud, quando ainda ele denominava, sem fazer nenhuma distinção que estão fazendo hoje, da chamada histeria de ansiedade. Quer dizer, esse quadro clínico de fobia específica e também da fobia social tem uma incidência maior em mulheres do que em homens. Isso tem uma razão profunda psicológica que vem dos processos de integração nos primeiros momentos de vida de uma criança sendo cuidada por uma mãe, ou seja, cuidado pelos aspectos maternais, que pode ser todo o contexto maternal, que inclui mãe, inclui outras pessoas também, avó, avô, tio, todos o contexto maternal, e que acaba criando uma relação mais positiva nas relações de mãe e filho do que mãe e filha, então gerando na vida adulta determinadas inseguranças da relação humana. Quer dizer, isso é uma explicação do campo do desenvolvimento, especialmente no campo psicanalítico, que se entende dessa maneira. Quer dizer, por a etiologia desses quadros clínicos, que são etiologias bastante conhecidas em algumas delas, né, tanto em todas as áreas consideradas o estudo dessa etiologia da fobia, quando se fala da etiologia dos fatores, julgando fatores comportamentais, nós encontramos, né, que alguns autores entendem que há uma tendência a querer evitar, uma evitação dos estímulos ansiogênicos. Quer dizer, as pessoas que têm uma dificuldade de encarar a sua própria ansiedade, elas tentam evitá-la através de movimentos para não ficarem ansiosas. E acabam esse próprio movimento levanta até mais ansiedade. Mas ansiedade não é aquela ansiedade de palpitação, falta de ar, mas essa ansiedade específica perante um objeto. Também, né, há de se colocar um outro aspecto, que por que tem tal objeto escolhido como objeto temido? É porque ele é escolhido através de um jogo mental, das fantasias, de imaginação, acaba elegendo um certo objeto que provoque esse medo todo, essa fobia. Mas exatamente esse objeto, medo de elevador, conforme eu falei, medo de barata, o que fosse, acaba sendo o grande causador da ansiedade. Então, para muitas formas de entender a etiologia desses quadros clínicos, entende que esses pacientes não querem ficar ansiosos e acabam fugindo desses objetos temidos. Ou seja, querem fugir do objeto que causa a fobia, mas acaba criando uma fobia e ansiedade paralela ao fugir delas. Também se fala de que, como o paciente tendo um sintoma típico de uma fobia específica, ele mesmo se sente protegido de não ter mais ansiedade. Se ele sabe que o elevador que causa o pânico a ele, e ele se sente mal, quer dizer, um ataque de pânico, que me referi, né, devido a essa fobia, ele então evita e não anda de elevador. Muitos pacientes que têm a fobia específica, desse exemplo que eu estou falando específico, né, de
medo de andar de elevador, eles procuram morar em prédios que não precisam se utilizar de elevadores. Segundo andar, prédios baixos mesmo, que não precisam usar. Né? Pessoas que têm essa fobia específica de barata, no sentido que eu estou me referindo, certos pacientes tendem a querer fazer uma higienização da própria casa, da moradia, de uma maneira exagerada. Casos até conhecidos, que chega a fazer a detetização de um apartamento a cada mês, para não ter sinal algum de barata, por causa do pânico que sente isso. Então, esse estado de evitação é para não ter ansiedade, mas essa fuga da ansiedade acaba gerando esses comportamentos.